telesaúde no Brasil, sobre o porquê praticar telemedicina e teleconsulta, e também sobre a teleinterconsulta e telediagnóstico, além de outros temas que consideramos ser relevantes para a sua formação profissional. Todo esse material foi preparado com muito cuidado e carinho, sempre com o intuito de promover conhecimento, alavancar temas atuais e possibilitar que vocês, alunos, tenham contatos com grandes especialistas da área. O tema de hoje é sobre modelos de gestão em clínica e consultório online. E é com muita satisfação que irei conversar com o CEO da Conexa Saúde, o médico cardiologista Guilherme Weigert. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, André? Prazer. Obrigado aqui pelo convite. Muito prazer de estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante nesses últimos tempos. É isso aí, Guilherme. O doutor é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Ciências Cardiovasculares no Instituto Nacional de Cardiologia, fundador da startup de ensino A Jaleco e CEO da startup Conexa Saúde, uma das maiores e mais completas plataformas de telemedicina da América Latina. Doutor Guilherme, a primeira pergunta, então, que eu faço é sobre a implantação do atendimento digital em saúde. Quais são os primeiros passos a serem dados, o que deve ser contemplado e como deve ser feita a programação para viabilizar todo esse processo? Perfeito, André. Então, esse tema já foi muito mais difícil do que é hoje. A gente sabe o quanto que a estrutura e a adoção de tecnologia melhorou muito nesses últimos 6, 8 meses. Então, assim, basicamente, o que a gente precisa para ter uma boa implantação de um serviço de telemedicina? Você tem dois pontos importantes para a gente cuidar. Primeiro, a interface de quem está recebendo esse atendimento, no caso, o paciente, e a outra interface de quem está oferecendo, prestando serviço, no caso, o médico ou um profissional de saúde. Então, basicamente, olhando a etapa, do paciente para que ele tenha acesso a esse serviço, primeiro, ele precisa de uma plataforma de telemedicina super intuitiva e fácil de utilizar. Esse é o ponto mais importante que a gente tem no momento de implantação. E que essa informação sobre a plataforma, como ele acessar, seja muito bem divulgada. Então, ele precisa ter acesso às informações, a divulgação precisa ser muito bem feita, onde ele está, obviamente, onde ele é originário. Então, esses são os pontos importantes para o paciente. Então, um serviço de saúde muito bom para o paciente é que ele seja fácil de acessar e que ele que de uma certa forma esse paciente ele seja impactado por divulgações, por marketing, por tudo que possa realmente fazer com que ele utilize e ele entenda como utilizar a ferramenta. Esse é um ponto aqui, um passo importante, que é a visão do paciente. Tem a visão do profissional de saúde. Então, esse profissional de saúde ele tem que estar numa plataforma fácil de utilizar da mesma forma. Ele tem que ter algumas ferramentas que permitam que a jornada do paciente dele se encontre de uma forma muito mais simples. Então, ele precisa ter uma boa ferramenta para prescrição médica adaptada dentro da plataforma, sistema de agendamento para que essa consulta seja agendada com ele, toda a prática de registro do prontuário, das informações que ele precisa ser feito e, obviamente, uma estrutura mínima de hardware, que é um computador, eventualmente até o próprio celular, uma câmera e um bom áudio. São aspectos super importantes, além do link de internet, que precisa ter uma banda mínima ali de 5 megas, 5 Mbps, para que ele realmente atinja uma boa conectividade. Certo, doutor. Talvez a gente volte ainda a falar um pouco mais sobre isso, se aprofundar ainda um pouquinho mais nessas questões. Mas eu queria fazer um apontamento que já não é mais novidade, né, doutor, que a pandemia causada pelo Covid-19 impulsionou alguns setores das áreas da saúde, principalmente em relação ao atendimento digital, uma vez que a população foi orientada a ficar em casa. Em uma entrevista concedida ao Portal Exame, o senhor informou que no período entre janeiro e agosto de 2020, a Conexa fez mais de 1 milhão de consultas, o que fez com que a empresa quadriplicasse o seu quadro de funcionários, que passou de 40 para 170.
Aí vem a minha pergunta. Como vocês se reorganizaram diante desse crescimento? Bom, assim, não foi fácil, né? Esse crescimento muito rápido, exponencial, ele demanda muito processo. Então, primeiro a gente teve que montar uma estrutura para acolher, para receber essas pessoas de forma muito rápida e, obviamente, passando as informações que eram necessárias para que os novos funcionários conseguissem atingir os seus objetivos com a telemedicina aqui da Conexa. Então, primeiro, uma estrutura muito boa de recrutamento, né, de onboard, que a gente chama. Então, tanto para recrutar boas pessoas e para que quando elas chegassem, elas tivessem rapidamente um aprendizado para que conseguissem fazer a operação toda de telemedicina, na área de back-office, de suporte ao cliente, na área de produto, que as pessoas que desenvolvem tecnologia, que elas chegassem aqui, entendessem rapidamente da estrutura tecnológica que a gente tem e que, de fato, que a gente conseguisse ganhar velocidade nas implementações de novos produtos, novas features. Então, assim, foi extremamente difícil, mas tudo com muito processo. O processo foi o que fez com que a gente conseguisse minimizar erros e danos potenciais para esse sistema de telemedicina que estava crescendo muito rápido. Então, basicamente, é isso que a gente fez para organizar e acolher todos esses pacientes. Foram mais de 5 milhões de pacientes utilizando e ativando a plataforma. Então, você precisava ter muito processo, muita automatização para que a gente conseguisse escalar o nosso serviço com qualidade. Doutor, realmente um processo bastante complexo, pelo que você está falando aqui para a gente. Mas voltando a falar aqui do quadro de funcionários, quem são esses profissionais e quais são as áreas envolvidas, desde a criação até a manutenção do sistema? Perfeito. Então, a gente tem, basicamente, uma área de produto, e a área de produto a gente está falando principalmente de design, de UX design, que é o que cuida da experiência do usuário. A gente tem aquele Product Owner, né, que é o PO, o PM, que faz com que a gente consiga manejar as funcionalidades e priorizar funcionalidades em relação a outras. Você tem o time de desenvolvimento que está por trás, que é de back-end, né, que são os desenvolvedores mesmo, e isso tudo, obviamente, tem que ser fazendo um deploy para que a gente consiga construir um sistema cada vez mais robusto e com muita escalabilidade. Então, área de produto, área de sucesso do cliente, seja para suportar aquele paciente que está tentando utilizar, ou o médico que está tentando utilizar a ferramenta e por algum motivo não consegue, seja eventualmente para cuidar das implantações em diferentes regiões, né? Então, cuidar de toda a sistemática de implantação de sistemas de telemedicina. Então, eu falo de produto, eu falo de sucesso do cliente, que é o time de sucesso do cliente, tem a área de vendas, né, que a gente precisa colocar e rapidamente fazendo com que as oportunidades surjam oportunidades que a gente consiga vender o sistema também. E por último, né, sem dúvida nenhuma, a área de back-office, que a gente chama que é a área de financeiro, operações em geral, e nossa área médica, né, que a gente consiga manter protocolos clínicos cada vez melhores, que os médicos consigam fazer a consulta sem maiores problemas e que eles atinjam níveis de satisfação para o usuário de forma qualitativamente muito boa. Então, são grandes áreas que a gente tem aqui dentro da Conexa. Agora, doutor, se formos pensar nos recursos tecnológicos utilizados no modelo de gestão da Conexa Saúde, quais são as principais ferramentas capazes de aumentar a produtividade e a qualidade do atendimento? Perfeito. A gente utiliza muitas ferramentas de mercado, né? Então, por exemplo, a nossa nuvem é na Amazon, né? Então a gente usa a AWS para escalar nossos serviços. A gente utiliza ferramentas de integração, por exemplo, com prescrição médica. A gente utiliza diversas ferramentas já disponibilizadas de altíssima qualidade para, obviamente, ganhar velocidade na nossa implementação dentro do time de tecnologia. Então, ferramentas de mercado que a gente utiliza para a gente conseguir realmente melhorar a qualidade do atendimento. Doutor, eu vou quebrar aqui o protocolo e sair um pouquinho do roteiro para perguntar sobre a mudança de estratégia da empresa, que antes tinha o B2B como modelo de negócio, ou seja, negócios realizados somente entre empresas, né? E recentemente passou a adotar também o modelo B2C, que visa diretamente o consumidor final. Então, a minha pergunta é, em termos de gestão, como a Conexa Saúde se estruturou para essa mudança tão significativa? Perfeito. E essa pergunta é o core de toda a nossa governança, né, que a gente fez. Porque para garantir serviços diferentes, com focos diferentes,
você precisa ter estruturas autonômicas. Então, essa é a primeira premissa aqui que a gente tem. A gente tinha duas verticais de negócio. A gente tinha uma vertical que era um B2B, uma vertical só de tecnologia, que a gente oferecia tecnologia para sistemas de saúde, seja planos de saúde, seja hospitais. E a gente tinha uma estrutura de serviço médico, né, que é o nosso Conexa Corporate, que a gente oferecia não só a plataforma, mas também todo o know-how, a expertise dos nossos médicos, oferecendo serviços de teleatendimento. Essa era a estrutura B2B. Então, sempre a gente já teve duas estruturas autonômicas, cada um com o seu PNL, né, que a gente chama, com toda a sua estrutura de governança, e para isso, e obviamente acopladas na plataforma, com diversas funcionalidades, com diversas capacidades diferentes em relação a uma vertical e a outra. Então, quando a gente viu a oportunidade do B2C, né, que é oferecer diretamente para o consumidor final, principalmente no âmbito do paciente sem plano de saúde, e no âmbito do médico, aquele médico de consultório privado que gostaria de atender os seus pacientes por telemedicina, a gente teve que criar mais duas verticais. Uma vertical B2C focada no paciente, oferecendo serviços de telemedicina para esse paciente, e uma vertical B2C também, vendendo diretamente para o médico, focada no médico de consultório privado. E aí com seus times de venda próprios, com seu time de produto próprio, sucesso do cliente e atendimento. Dessa forma que a gente conseguiu organizar para que uma demanda do B2B não passasse por cima de uma demanda B2C. Cada um com sua autonomia para fazer, para atingir os objetivos de cada, que a gente chama de cada tribo, né? Perfeito, doutor. Agora, uma vez mencionados os modelos de negócio, de que forma, então, são feitos os processos de integração com laboratórios, clínicas de exames radiológicos, entre outros envolvidos? Para cada vertical, a gente tem alguns stakeholders que são importantes para o processo de cuidado do paciente. Então, eu posso ter, por exemplo, no B2C, a necessidade de integrar com um laboratório. E aí a gente tem dentro do nosso time de produto pessoas e ferramentas capazes de integrar com esses sistemas. Eu posso ter lá numa vertical, que é o nosso Conexa Corporate, para o B2B, empresas que precisam estar integradas, né, com o nosso sistema, informando quem são os pacientes que podem ser elegíveis ao atendimento. Então, a gente tem que também integrar via sistema. E, para isso, a gente precisa que a Conexa tenha as APIs, né, que são as APIs que são importantíssimas para a gente plugar em diversos sistemas de saúde. A gente fez isso com toda a documentação necessária para a gente ser facilmente integrável com diversas soluções de mercado. Bem, alunos, espero que estejam aproveitando esse bate-papo. Nós vamos fazer uma pausa nessa conversa e voltamos no próximo bloco para falarmos sobre plataformas de acesso, proteção de dados e indicadores. Continuem com a gente.